O dicionário da língua portuguesa define desilusão como decepção, desengano, desencantamento decorrente de uma experiência negativa profunda. A primeira vez que senti verdadeira desilusão foi em 2009. Era dia de pizza no refeitório da escola, mas por ter chegado atrasado, já só havia canja e pescada cozida com grelos. Nunca se esquece a primeira. Sejam muito bem-vindos, meninos, meninas, senhores, senhoras, pessoal não binário. Bem-vindos a mais um episódio de Nunca Se Esquece a Primeira, mais um fantástico episódio de Nunca Se Esquece a Primeira. Hoje estou reunido com pessoas, pessoas que não são novas, novas em termos de já terem aparecido ou não, não é? Em termos de idade, tirei as vossas próprias conclusões. Mas já são da casa. A primeira pessoa, como não podia deixar de ser, a minha querida amiga e tão perto do meu coração, Ana Ferreira. Olá, Ana. É sempre um prazer, Luís. Depois, a completar o grupo, Catarina Rato. Rato. Olá. Claro, e eu, Luís Caneiros. Rato, o que é que eu tenho para te dizer hoje? Tenho para te dizer ser bem-vinda. Obrigada. Tenho para te dizer que eu já esperava alguma coisa. Não estou desiludido, mas e está dentro do expectável. Na verdade, eu também decidi, não é, aprumar-me e, na verdade, como sempre me disseram, e acho que isto é uma lição que quem escreve e quem cria aprende, que é menos é mais. Exato. E acho que ambos seguimos um bocadinho essa lógica hoje. E para o melhor. Sejam bem-vindos. Hoje vamos falar de um tema, e já toquei um bocadinho, não é? Hoje vamos falar de desilusão. Um tema novamente alegre, um tema, como tantos outros caracterizam as nossas explorações didáticas aqui no Nunca. Hoje vamos falar de a nossa primeira desilusão geek. E o que é que eu entendo por primeira desilusão geek e o que é que eu pretendo que falemos hoje? Diz-nos. Esta primeira desilusão geek não é nada mais, nada menos do que aquela primeira vez que nós estávamos tão encantados, tanto adorávamos este conteúdo, esta história, esta família a que nos juntámos, só para sermos desiludidos e sermos quase escorraçados e gozados e de cuspirem-nos na cara, quase. Um bocadinho isto. Um tema alegre, como tantos outros que trazemos aqui, não é? Como tantos outros que nós tratamos. Tu trazes sempre para temas extremamente alegres e que vão deixar o resto do dia a sentir Sentir confortável. bem. Eu acho que ainda por cima cada vez tem sido mais alegre. Isto tem escalado. Para a alegria. Eu tendo para fazer isso. Tendo para... quando pensam que já foi até ao topo, ainda há mais um degrau. E a tirar das escadas é a mesma coisa. Quando pensas que chegaste ao último, ainda há mais outro lance. Ainda há Exato. mais um lance de escadas, exatamente. Ainda tens mais 3 andares. Aquela... Portanto,
desilusões. Como já disse, tenho as minhas 2 grandes amigas para falar de desilusões. Por onde começar, não é? É difícil, mas vou começar por ti, Ana. Uf, É difícil. É difícil. É o que eu te digo. Já sabes, é difícil. Normalmente sou uma pessoa que costuma levar as séries e faço o enjoyment até ao fim. E, pá, é difícil encontrar assim uma que me tenha desiludido profundamente. E ainda por cima a primeira. Primeira. Não é costumas verdade. ficar desiludida. Depende das séries. Depende daquilo que... Se tiver com muito hype, Yeah. é mais difícil. Yeah. Então a minha primeira desilusão foi para aí quando eu estava no básico ou qualquer coisa, e foi depois de eu ter começado a ler livros de fantasia, depois dos Seven Waters, que eu falei aqui. E foi com uma série de livros, que inicialmente ia ser uma trilogia, mas depois o autor decidiu fazer um 4º livro, e que é o Ciclo da Herança, que estava muito na moda naquela altura. E eu gostei muito dos 3 primeiros livros. Os 3 primeiros livros eram muito fixe, eu adorei aqueles 3 primeiros livros na altura, gostava muito da história. Depois veio o 4º livro, e eu li esse último livro e foi uma desilusão para mim. Foi uma desilusão completa, porque eu não gostei muito de como é que aquilo acabou, como é que eles acabaram por derrotar o mal. Yeah. E depois todos os shippings que estavam a acontecer naquele livro, todos, Falharam que todos. finalmente estavam a confluir para alguma coisa. Meu Deus. Chapéu. Chapéu. Tudo que o autor tinha construído de shippings, tipo de casais, naquele livro, e tinha começado a construir nessa altura, ele no Nada. fim decidiu deitar tudo por terra, Tristeza. dizer, não vai nada disto vai acontecer. Estás a ver aquele casal que tu gostaste, tipo no início do livro? Esquece isso, não vai acontecer. Vão seguir os seus caminhos. E eu fiquei bastante desiludida com esse último livro. Fiquei tipo... Também não gostei muito da forma como o bad guy acabou por ser derrotado. Pareceu-me tipo underwhelming a forma como ele foi derrotado no final. E tipo, essa terá sido a minha primeira desilusão foi com livros. Yeah. E foi um último livro que depois ele escreveu um livro a seguir, tipo uma coisinha pequenina de contos, e nem sequer estava muito interessada em ler isso, porque eu já nem queria muito saber do que é que acontecia com o resto da herança. Eu quero-me lá saber. Perdeste o interesse. A herança pode ir para os Perdi um netos, bocado o para os interesse. filhos, não quer saber. Nem nunca reli os livros nem nada, porque eu já sei como é que aquilo acaba, e é tipo... isto eu já não vou pegar se calhar naquilo nunca mais, porque tipo, coisas tão boas nos 3 primeiros livros. Yeah. E depois no último livro foi aquela coisa de eu não gosto de como é que isto acaba, eu não gosto daquilo que tu decidiste fazer para o fim. É só uma desilusão pura e completa. Yeah. E depois depois ao longo do tempo vieram outras. Sim, que as desilusões é uma arraso coisa que é definitivamente. como as cerejas, não é? Quando se puxa uma, vêm todas. Mas Vem tudo atrás. nunca é nunca impossível. fizeste isso, Rato? Nunca pegaste numa cereja e de Puxar. repente tinhas 2 kg de cerejas nas mãos? Não, pensei que eras dizer quando se começa a comer já não se para, mas É isso, Não, é o isso. que Só que quer eu dizer, quis lhe dar um twist diferente. vem umas atrás das outras. Sim. Não é? É sempre assim que acontece. Quando tu dás por isso, já comeste uma caixa inteira de cerejas. É tipo, Yeah. Às Como é vezes, que- como é às que vezes isto também são uma aconteceu? desilusão. Às vezes também são uma desilusão, pá. Se calhar a minha primeira desilusão devia ter a ver com fruta, sim. Aquela primeira ameixa amarga. Não tinha. ok, a primeira. Não, é tipo quando tu comes tipo 10 ameixas que são boas. Sim, Tu comes e 10 depois ameixas. claro que Eu acho sim. que isso Ao pode longo de vir a dar uma ao longo do desilusão, tempo. mas é diferente. Ao longo do tempo. Ao longo do tempo, claro. Ah, A Ana, Ao longo do tempo, não é tipo, Sim. vamos comer durante 1 hora, vamos comer 10 ameixas e depois a Ana- 11ª é que vai ser yeah. má. A Ana Não. está a referir-se àquele episódio de Modern Family em que o Phil Dunphy está tudo bem porque a Alex não está em casa, então está tudo a correr bem e o Phil Dunphy não come uma única ameixa má. E Yeah, assim e que a depois quando Alex ela entra em chega- casa, ele come uma ameixa amarga. É tipo, durante o verão todo tens as boas ameixas e está tudo a correr bem. Yeah.
Isso às vezes acontece com séries, que é tipo, as primeiras temporadas está tudo a correr muito bem Sim. e depois chegas àquela temporada que. Yeah. Yeah. E deitas fora. Sim, E nunca mais eu tocas consigo naquilo. pensar em várias, mas não é muito Em várias. específico. Ah, Pois. Tenho uma Rato. muito específica. Rato. O que é que nos trazes? Tenho uma muito específica, mas essa foi mais. A minha primeira desilusão, assim que eu me lembro, já com uma noção de geeky, sem ser ou não, pararam de dar aqueles desenhos animados que eu gostava bem. Exato. Ah, sem ser isso, foi. Tenho aqui. Ora bem, Sim. Ok. A Dance with Dragons. As crónicas de Gelo e Fogo, A Song of Ice and Fire. Isto foi uma série que eu comecei a ler. Tinha para aí uns 15 aninhos. Estava no início do meu secundário. E Verdinha ainda. verdinha, já tinha lido alguma, já tinha começado a ler fantasia, não sei o quê, tinha lido Seven Waters, tinha lido outras cenas antes, depois de ler Harry Potter, blá blá blá. Eu estava já a começar a ler fantasia para crescidos. E a forma como isto já estava um bocado no meu radar, e a forma como eu comecei a ler isto foi como acabei por me decidir a ler. Eu estava na FNAC com uma amiga minha e nós estávamos a olhar, ela gosta de ler. Olá, Carolina. E nós estávamos lá ao pé dos livros de fantasia e estava a dizer, tipo, já ouvi falar, a apontar para os livros de Game of Thrones, que ia dizer, ouvi falar bem disto, não sei o quê. E está um homem lá ao lado, random, que se vira para nós e diz, é muito bom, sim, leiam isto que é muito bom, estás a ver? Random homem na FNAC e nós, ok, homem aleatório na FNAC, vamos confiar. E começámos a ler. Obrigado, homem aleatório da FNAC. Obrigado, homem aleatório da FNAC. E ele desaparece. E agora é mais, damn you, homem aleatório da FNAC, no que é que me meteste? Porque eu depois comecei a ler, E ele agora está lá. devorei os primeiros livros, logo, acho eu, nesse verão, e entre o ano seguinte depois li os que faltavam, os primeiros, pá, aquilo era ótimo. Não acho que vocês já leram ou não. Quem não leu, também se calhar viu a série, e a série no início até... eu comecei a ler isto ainda antes de começar a sair a série. E... pá, o primeiro livro, uou, aquela cena de Ned morre no final e tu não estás à espera e pensavas que ele era o personagem principal. O que? O Ned morre? Spoiler alert. E o Darth Temos Vader, de pôr e o aqui uns Darth Vader é flags a dizer, o pai do tipo, Luke. spoiler. O rato, O Ned para! Stark morre. E então, tu começas aquilo e espetacular, continuas. Os livros são grandes, mas são como são character driven, são levados pelas personagens. Os personagens são super tridimensionais. Tu tens daqueles livros que tu começas e estás mesmo investido. São grandes e bons. São grandes e bons, exatamente, como se quer. E tu começas tipo, o primeiro, o segundo, o terceiro, tipo, as reviravoltas, o Red Wedding, não sei o que, é espetacular. Chegas ao quarto, ao Feast for Crows, e de repente aquilo começa a ficar menos, eu achei, menos interessante, porque aquelas personagens que se calhar eu gostava mais, tipo a Daenerys, a Arya, não sei o que, não me entram neste livro. É só Cersei para aqui, Cersei para ali, Jaime e Stannis, sei lá. Eu acho que não tens também tipo uns capítulos da Caitlyn ou da por esta altura ela já tinha morrido. De pedra. Mas sim, mas depois quando ela é um de... zombie. Sim, depois dela voltar muito a Brienne. No último, no Clash of Swords tinhas acabado com a Dany lá tipo, a conquistar a cidade e talvez tipo, eu quero saber o que é que vai acontecer. E depois no livro seguinte não aparece nada dela. Mas depois estávamos naquela espera já há uns anos que eu sabia ou soube para sair o Dance with Dragons, que era um livro esperado, e eu tive sorte, não tive que esperar muito por ele,
quando eu acabei de ler os outros foi mais ou menos a altura que eu saí. E pronto, há aqui logo quando saiu a edição para inglês, este calhamaço aqui, este absurdo. Pá, e comecei a ler super entusiasmada. Finalmente vou saber o que é que aconteceu à Daenerys. Isto agora vai. Pá, e começo a ler e vou lendo e realmente descobres o que é que acontece, mas não acontece nada de especial. Vais lendo. Aquilo começa a explorar personagens tipo super secundárias e que gente, são interessantes, mas e a história, tipo, avançam lá, começam a ver storylines que andam à volta, aquela de Meereen que nunca mais acaba, e tu chegas ao final, leste um livro de 1500, eu nem sei quantas páginas isto tem, mas tem mais de 1000 páginas. Eu fiz o livro durar, porque eu sabia que ainda ia demorar para o próximo. Sim. Eu fiz o livro durar, estiquei aquilo durante quase um ano. Porque depois também, pronto, havia partes que, ao contrário se calhar de outros, não me faziam ir de seguida. E chego ao fim e aquilo, acontecem coisas relevantes para ir nos 5 últimos capítulos do livro. E depois, E mesmo assim, depois coisas para. relevantes. E tu ficas, eu acabei de ler. E depois à medida O que é que eu acabei de que ler? vai passando Eu o nem tempo. sei ler. Vai passando o tempo e tu pensas, ok, agora o próximo é que vai. Bem, já vão 10 anos, Sr. George R. R. Martin. Já É a vão. Pá, já vão 10 anos. Já vão 10 anos. E Epá, realmente não yeah. sai o próximo. Eu acho que não, esta série nunca vai acabar. Eu acho que perdi tempo da minha vida, ou pronto, não sei, as partes iniciais foram boas, mas ao meio aleatório da FNAC, meter-te numa coisa que nunca vai. Que eu hoje em dia. Eu ainda tive esperança durante muito tempo, mas hoje em dia. Acho que já não. Acho que o próximo, tipo, Winds of Winter, talvez ainda saia. Daqui a tipo 5 anos. Talvez ainda saia, mas a saga nunca vai acabar. O próximo não vai. Eu não acredito que vai sair o Dream of Spring. Se é que ele consegue acabar, mesmo que conseguisse fazer esse, porque isto era suposto ser uma trilogia, não é? E Sim, como todas as séries de livros. Isto depois vai ser ele só uma perdeu-se, trilogia. sei lá onde, 45 lá livros pelo depois. meio. Eu não sei Yep. se ele já sabe como acabar. Depois tivemos a série que só confirmou a desilusão. Em que Sim, tu que era isso que pensas, estava a falar em que há tu pouco, viste, eu já estava desiludida ao que fosse com o livro, mas ainda estava à espera ao do próximo. E a série, que ao início foi. Toda a gente sabe, pronto, aquelas primeiras temporadas enquanto eles não tinham material para seguir foram muito boas, depois começou a perder qualidade e depois houve aquele clusterfuck de última temporada que. Pá, desilusão total e que matou o meu interesse na série. Tipo, se agora saísse o próximo livro, eu acho que ainda o comprava, ainda ia tentar ler, mas já não desiludiu-me estou. tanto que se saísse um próximo livro, eu ia comprar na mesma, mas Não, nem, mas não eu ia não sei, gostar tanto. Eu ia comprar Não ia- na mesma. Eu ia comprar na mesma para ver se me desiludia a série. Não, Para porque- ver se eu estou mesmo Mesmo para desiludida. garantir. Provavelmente ia, porque até tipo, a minha mãe também leu a série toda e não sei o quê, então isso se calhar ia acabar por ser cá em casa. Mas só para confirmar, tipo, para fazer hate reading. Não sei se foi uma coisa que já aconteceu, a mim aconteceu com os livros que estão aqui atrás escondidos. Vamos não falar disso agora. Já sei qual é o teu hate read. Um dia. Mas um dia a gente fala nisso. Um dia a gente fala nisso. Epá, e matou-me o interesse. Uma série que eu gostei tanto ao início, que eu fiz tipo apresentações na escola sobre aquilo e lia teorias e não sei o quê. Foi uma daquelas coisas que também me envolvi na fandom e que acabou por matar o meu interesse e hoje. Sim. Eu É li triste. alguns dos livros. Eu li alguns dos livros. Logo à partida não foi uma série que me cativou muito porque não tinha um estilo de fantasia que me atraísse. Eu acho que li provavelmente até o livro em que tu começaste a sentir a desilusão. Acho que li o Feast of Crows. E depois Tu não li começaste mais. pelos mais desapontantes. Não, eu não comecei por aí. pois, Eu esse comecei do início, não é? Ah, Mas parei ok. nesse. No Feast for Crows, yeah. Gosto. E Esse não foi li denso. mais.
E depois vi a série, mas todos sabemos como é que isso acabou. Não precisamos falar sobre isso. Yeah. Mas pronto, não era logo Quando à tu partida, pensavas tipo, que tinhas um prémio de consolação. Exato, com a é que era série, isso, era do género, Yeah. ok, eu nunca vou, Não nunca vou tens. ter o livro, mas ao final, mas ao pelo menos temos isto para ter. Yeah, E fica de género, não, preferia não ter. yeah. Yeah, eu preferia que tivessem parado a série e esperassem que... Cancelavam e não faziam mais. Pá, cancelavam e Uhum. um dia retomavam quando tivéssemos Pá, finalmente o último Yeah. livro. Se- Em vez de nos terem apresentado uma coisa toda muito mal amanhada Yeah. e um Deviam- fim, tipo... Deviam ter que... saído enquanto estavam a ganhar. Epá, é aquelas coisas que eu Yeah. gostava de apagar da minha memória. Ter Olha, lexívia lembraste-me. mental. Há outras Yeah. séries em que tenho finais, por exemplo, aquele maravilhoso final de How I Met Your Mother. Sim, Aquele esse também maravilhoso é final. outra- Eu gosto bem do final. Estás a falar Ah, sério? Não, não. O Barry e a Robin casam. O Ah, Ted sim. conhece a mãe dos filhos. É um ótimo final. Sim. Yeah. Quando Yeah, uma série esse tem último que episódio, fazer né? um Quando final... acaba o casamento do Barney Yeah, e da acaba o Robin. Yeah. casamento do Sim, Barney também e não da me lembro Robin. de se Elas acontecer mais nada a seguir a eles isso. vivem felizes para sempre porque eles amam-se Yeah. bem, são um casal perfeito. Quando uma série tem que fazer um final alternativo para o fim que aconteceu, Porque o verdadeiro é quando tão tu mau. sabes que aquela série tipo matou tudo o que tinha construído Sim. até ali. É verdade. Tipo, quando tu tens que fazer um final para tipo os fãs de pararem de dizer guys, what the fuck? Yeah. Vocês tinham um trabalho Do Game of Thrones e vocês ser- fizeram mal esse vai sair trabalho. um spin-off agora. Quem é que vai ver aquilo? Não sei. Eu, não. Vai sair um Ah, spin-off. Rato, eu estou um bocado como Estás-me tu a dar com o novidades. Game of Não, não vou. Thrones. Vai ver um eu tô com um spin-off bocado. sobre a dança tipo, dos dragões. Yeah, eu fiquei tão chateado. E de How I Met Your... Estás a falar do quê? De Game of De Thrones ou How I Met Game Your of Mother? Thrones agora. Game Mas of How I Thrones. Met Your Mother também. Sim, Também vai sim, haver o um spin-off. spin-off. Mas isso não Sim. tinha sido, lá sido está, eu tô- cancelado e agora já voltou. Tal como tu uma coisa estavas, assim. sim, exatamente. Tal como tu estavas a falar de se sair um livro novo de Game of Thrones, eu vou comprar na mesma, provavelmente. Eu também, eu fiquei tão chateado com How I Met Your Mother que quando sair o spin-off, eu vou ver na mesma, mas não vou desfrutar. Chateado. Não vou desfrutar, Yeah, a menos não, que tu seja vais- bom. eu- Se for bom, desfruto. Eu só veria o spin-off se esse spin-off se fosse tipo uma continuação daquilo que tinha acontecido. Pá, vais sem Qualquer coisa expectativas, é uma Tinha melhor que ser forma. a Se já vais à partir, espera de tinha ser que ser a defraudado. Vai partir esperar o do pior. final alternativo. Yeah, vai Pois só esperar podes o ser pior. surpreendido pela Sa- positiva. É assim que eu às vezes vejo coisas de Star Wars. É tipo, eu espero ser, eu baixo as minhas expectativas e Outra- tudo a partir dali me Outra surpreende. franquia Yeah. rica em Yeah. desilusões. Outra franquia rica em desilusões, o segue perfeito. Parece que nós ensaiamos isto e isto está scripted, porque é realmente. Tá Tá bem imenso, eu estou aqui a ler. Podemos passar para o próximo ponto, que sou eu. Ok, sou eu agora. Luís diz. Mas, na verdade, a franquia que me desiludiu, a primeira franquia a desiludir-me foi, verdadeiramente, Star Wars. Star Wars, eu comecei tarde, não é? Bem, todos nós aqui começámos tarde, Começámos comparando tarde, com as pessoas que foram ver o New Hope ao cinema, sim. Sim, Mas mesmo depois eu comecei a gostar de Star Wars alguns anos depois de sair a primeira prequela, de sair o Phantom Menace, e depois, mas nessa altura depois começaram logo a dar, depois de sair o filme do Clone Wars, começou a dar aquela série de animação, a original série de animação do Clone Wars, que dava os episódios no Cartoon Network de vez em quando e não sei o quê. Depois dava eu ainda apanhava uns quantos. E eu vi essa série e essa série tinha uma arte bué fixe, era bué tipo diferente dos restos dos bonecos. E ao mesmo tempo era, quando eu comecei a ver, dava-me muito ares de Samurai Jack, e por isso é que eu adorava essa série. Eventualmente depois saiu um filme que foi uma desilusão, mas não foi assim tão grande, que foi o filme de Star Wars Clone Wars, que é mau. Mas depois, vindo dos céus, Dave Filoni trouxe-nos a série animada de Star Wars Clone Wars. E essa série trouxe outra esperança, que foi na altura em que eu já estava um bocadinho dentro do assunto e que pesquisava e que lia, a situação do Expanded Universe. Tipo, Star Wars é um universo gigante, estão a ver aqueles 3 planetas que aparecem nos filmes? Não, existem dezenas e dezenas e existem centenas de personagens e um sem número de histórias e de arcos diferentes.
E Que não a existe série só de Clone Tatooine o Wars... tempo todo e passa-se Não, lá não, todos não. os filmes? Eu sei que parece estranho. Não existe só Tatooine e o seu knock-off Jakku. Não. Existem mais planetas. Ahm, Mas Knock-off. e a série Clone Wars, a série animada Clone Wars, trouxe um bocadinho essa esperança de. E porque começou a mostrar histórias passadas noutros planetas e o planeta do. Eu não me lembro do nome do planeta nem do nome da raça, mas do. O sucateiro do Phantom Menace, que é o dono do Anakin. E é tipo, o início da série do Clone Wars começa nesse planeta. Acho que é o primeiro episódio, que é quando o Yoda vai pois lá é, com o Yoda negociar e o com reizinho. eles e depois Com ele aquele tem que fazer rei, uma não sei corrida quê, que contra é a um- Ventress. É um Que bicho. aparece a primeira vez a Ventress. tipo um Exato, gajo que com uma aparece aí a trombinha, Ventress. Exatamente. Ai, que coisa, também me Eu não está a lembro do dar nome branca nem do do gajo, nome nem do da planeta. raça, nem do planeta. Mas começaram a mostrar essas raças, começaram a mostrar a Ventress, começaram a mostrar Dathomir, as Night Sisters, começaram a mostrar toda essa lore por trás de Star Wars. E eventualmente, eu não sei se foi antes, durante ou depois, que veio a notícia de que o Expanded Universe não fazia parte do canon e isso não existia, e o Expanded Universe era Isso uma não veio ilusão. muito depois. Isso veio depois, porque eu lembro-me que Era veio. um sonho. Muito depois. Sim, isso veio perto da verdadeira desilusão de que eu quero falar. Porque, primeiro, a franquia que eu abandonei por desilusão, que era isso que eu queria trazer, foi Star Wars. Abandonei durante muito tempo. E isso veio com Clone Wars começa a fazer o wrap-up, depois eles fazem aquela última temporada que é canon, mas já nem é quase episódios nenhuns com os Jedi, já é mais tipo histórias dos clones, que é quando tens a história do Sheep e não sei o quê. E que eles literalmente, a última temporada de Clone Wars, eles reuniram episódios que nunca tinham publicado ao longo da série. A última temporada é quase Lost Episodes. E eventualmente sai a notícia de que vai sair uma nova série animada de Star Wars. Perfeito. Ótimo. Finalmente. O meu sonho. O meu Mais. sonho. Só que depois mostram-me Rebels. Vamos só. Portanto, passar de cavalo a burro, não é? Eu compreendo que era suposto ser para um público diferente, mas os miúdos também sabem apreciar boa animação. Os miúdos também sabem apreciar boas histórias se for com espadas luminosas e naves espaciais, não é? Piu, piu. E mostra-me aquela série que se começarmos pelo Hondo e acabarmos na maneira como eles representaram os clones, não é? O Rex aparece e o Rex é o melhor retrato. Eu não sei se usaram isso como inspiração, se o Filoni ou os artistas da série vieram a Portugal ou procuraram na internet inspiração. O Capitão Rex e os demais clones parecem uma brigada bem antiga da GNR. Oh, faz favor. Nem mais, nem menos. Documentos. Fiquei muito Documentos do Carlos, desiludido. por favor. Essa série desiludiu-me e depois foi a altura em que disseram, e pronto, e é com a série Rebels que vamos oficializar o Expanded Universe, não é? Que começam depois a trazer o Throne e não sei o que, e eu. É assim, Pronto. é uma boa notícia, mas isso é como me dizeres, tens aqui, toma de graça um pão com manteiga. E depois atiras-me o pão com manteiga para o chão com a manteiga virada para baixo. Epá, É Dá tipo. o pão. Epá, percebes? É tipo, ok, eu agradeço Tens o pão com manteiga, o pão com mas- manteiga, mas não é? Pá, não como Trazem-me o isto. Throne. Pois, mas não vou comer. Trazem-me o Throne. Trazem-me histórias interessantes que eles trazem do... como é que... quase que o nome me escapava. O Kanan Jarrus e a filha do Syndulla. era. E trazem todas essas histórias que tinham ficado pendentes do Clone Wars, não é? E aliás, a história do Kanan Jarrus, que agora foi reavivada com a nova temporada de E mete Clone a Wars, boca ok? também. O Dave Filoni pode-lhe ter chamado Bad Batch, mas é a nova temporada de Clone Wars. E o primeiro Ainda não episódio comecei a ver. reaviva logo a história do Kanan Jarrus. E até faz ali um pequeno retcon, não é nada de importante, mas faz um pequeno retcon.
E depois a série Rebels fez com que na altura eu dissesse, ok, eles não fazem ideia do que é que estão a fazer com este franchise. E De facto, depois, não à faziam. volta da mesma altura, assim em geral, não me lembro se foi exatamente, mas nos arredores da mesma altura foi quando começaram a sair os anúncios e depois efetivamente saíram as sequelas. E eu, And we all know where that turned out. epá, Falando em desilusão. quando é assim, saiu o. Eu não sei se foi logo quando saiu. Como é que se chama o primeiro? Eu nem sei como é que se chama o primeiro. Qual? Eu sei, Force o Awakens? primeiro, exatamente, o Force Awakens. A Force Não me lembro se foi Awakens. logo na premiere O do New Force Hope Awakens, 2. O New Hope New Hope 2.0. já com o Tatooine, não é? Sim, está tudo. Não me lembro se foi no Force Awakens ou se foi durante a promoção do Last Jedi, em que o próprio Mark Hamill, em tudo que é entrevistas, Disse, que é não, eu vou ignorar. tapetes aquilo. vermelhos, tudo que é tipo, então este filme é bom, e ele tipo, aconteceu, este filme está a sair, é um filme de Star Wars que está É a um sair. filme. É um filme. Nós devíamos ouvir sempre as palavras sábias do Mark Hamill, tendo Sim. em conta que eu sempre adorei aquele ator, porque ele sempre disse que queria tornar o Luke uma personagem evil e não o deixaram. E eu tipo, Yeah. Nunca tinha ouvido isso. por que é que não deixam fazer isso? Pá, não sei, estranhamente o Last Jedi. Seria melhor do que aquilo que fizeram. O Last Jedi dos três, eu acho que ainda foi o que eu gostei mais. Porque era o único, Não, sei lá, que isso tinha uma ok, história um bocado tá bem. diferente. E é triste. O primeiro era só uma cópia Lá do está. New Hope. Chap, Lá está. tipo, Rato. Epá, mas o papel. New Hope é uma boa história, enquanto que o Last Jedi foi só Pronto, tipo... o Last epá, Jedi é o Furious 5, percebes? De todos, é o mais fixe. É o que eu, se estiver a dar na televisão, até vejo. O Last Jedi, muito sinceramente, acho que é uma experiência que tu podes desfrutar se não deres muita atenção. É tipo, tens aquela cena do Luke a fazer frente aos ATs, não é? Que é basicamente o que eles são. Tens o Luke que afinal era um fantasma, depois tens toda a cena do Luke passado dos carretes a tentar ensinar a Rey, o Luke a mamar na teta de um bicho gigante, não é? Tens tudo isso e isso torna realmente acho que a parte melhor daquela trilogia. Mas foi lá está. eu não estou a dizer que não Vol- foi uma desilusão. Voltei a Star Wars por uma coisa e uma coisa. Aliás, duas coisas. Por Clone Wars, incluindo a nova temporada, a temporada mais recente de Clone Wars que saiu no Disney Plus agora. sim. Chama-lhe o que quiser, é Clone Wars. E as comics. Sim, Clone Wars, parte 2. Sim, as comics são muito boas. Mas Eu, saiu mesmo a última temporada que foi mais recente, né? Sim, também. De facto, Clone Wars. De facto, sim. Mas. E As leio as comics, comics. Darth Vader, a comic do Kanan. A do comic, Kanan. a comic do Darth Vader. a comic do Darth Vader tá. É muito boa. E depois Oh. a do. Como é que se chama a rapariga que tem o C3P ao mal? A Alpha, qualquer coisa. Também leio essa. Afra. Dr. Afra. É que Star Wars é aquela coisa que os filmes não têm. Pronto, tens as sequelas que são o que são, tens os originais que são bons, mas pronto, tem uma história às vezes um bocado estranha, e depois tens as prequelas, mas depois tudo o que tu tens à volta é espetacular. É tipo. O que é melhor é o que não é é, uma o principal. Se Pois. tu tirasses os filmes e ficasses com tudo o que tens à volta de Star Wars, epá, é uma cena brutal. Yeah. Mas olha lá, o Rebels. Eu adoro os filmes na mesma. Estavas a falar- Só que Estava a falar do. sim, Não, estavas a falar do pão com manteiga, mas tu comeste esse pão com manteiga, não é? eu Tipo, comi, o Rebels. Eu comi Ou um não bocadinho viste do pão com todo? manteiga. Eu comi um bocadinho. Não vi todo. Eu comi um bocadinho Ah, do pão ok. com manteiga. Porque, lá está, porque a história é interessante, porque eles estão a pegar na história yeah, das Depois vem a comics Ahsoka e a lore, estão a pegar na lore do Kanan, estão a pegar na lore do Ezra, a lore do que é a força, a lore da Ahsoka, do Darth Vader, estão a pegar nisso tudo. E é tipo, as cenas do Darth Vader na série é a melhor coisa de sempre. E estão a pegar nisso tudo e trouxeram de volta
Está-me a faltar o nome dele também, mas o ator do Palpatine. Trouxeram-no para fazer a voz do Palpatine na série. Trouxeram esses talentos todos de volta e têm a lore muito boa. Mas eu não vi tudo porque, primeiro, lá está, parece-me há momentos em que a série parece uma má animação stop motion. Porque eu gosto muito de séries como Thunderbirds, em que a primeira série era literalmente stop motion com os bonequinhos, e a série nova que está a sair agora é uma homenagem a isso e tem o mesmo tipo de arte. E Rebels parece que em momentos tenta ter a animação Clone Wars, e depois noutros momentos já parece um miudinho a brincar com miniaturas, percebes? E com bonecos de plasticina. Epá, a arte distraiu-me demasiado. Mas, ou seja, o aspecto pior para ti foi a arte, não? Sim, desiludiu-me a maneira como Pois. tentaram expressar aquela história, mas lá está, isso foi uma desilusão enorme porque eu abandonei a série porque estava num hype. Foi numa altura em que eu vi Clone Wars toda de uma vez porque descobri que ia sair Rebels, estás a ver? E foi tipo, ok, então eu tenho que perceber do que é que Tenho este que ver pessoal está a falar. Tenho de ver tudo para preparar-me para Rebels. E tenho de conhecer a história do Kanan e tenho de conhecer a história destas personagens que vão aparecer e que já tinham foram libertando teasers a dizer, e esta personagem também vai aparecer e vamos conhecer o que é que aconteceu a este personagem. Eu, vou saber isto tudo e eu vou ver. E lá está, recentemente o que tem acontecido com, sei lá, uma série que eu adorava que era Ben 10, que teve o Ben 10 a primeira série, depois teve Ben 10 Alien Force, Ben 10 Ultimate Alien, tudo séries brilhantes que eu adorei e que eu amava e sabia os alienígenas todos de cor. Eu provavelmente ainda sei 80% deles todos de cor. E eventualmente eles depois passam para o Ben 10 Omniverse, que já é um bocado uma série feita, não foi uma série feita para depois vender brinquedos daquela série, foi uma série feita porque já tinha os brinquedos feitos. Sim, quando Estás a começam a perceber? fazer isso. E eventualmente saiu agora a série que está a sair, que é eu nem percebo, vem naquela onda dos Teen Titans Go e de aquela série tornar tudo chibi Que agora já não é bem o Ben o que nós Não, conhecíamos, é só uma versão. ele já nem tem o aspecto do Né? Ben, percebes? Yeah. Já nem tem o aspecto do Ben, é só... Aliás, Eu ele já vi, parece tipo- um homem de 50 anos com calvície, já agora, o novo Ben. Tem umas entradas maiores do que as minhas. Pá, o tempo passa. Nem o Ben 10 é. Nem o Ben 10 é. É O imune. tempo passa, só que ele fica mais tipo pequenino fica e bem com pequenino. uma Benjamin. cara de criança, só com. Não, desculpa, Mas toda a claro, gente fica com cara de Benjamin criança. Button. O tio Max tem uma cara de criança na série. E de novo, Epá, já viste a nova Epá. série da Carrinha Mágica? por exemplo, Sim. É aquela tendência que agora tem. Antes nós tínhamos os desenhos animados, tipo, que eles tentavam apelar mais à realidade, e agora é tipo. Vamos só fazer tipo Yeah. cartoon Sim, tens disto uns- e um desenho mais simplista que nós conseguimos para Yeah. começar a produzir isto à série e tipo, pronto. Uns My Little Deve Ponies que estar já bom, não os miúdos parecem devem estar na póneis. mesma. Yeah. Só de já ter uns anos, é tipo. Sim. Sim, e depois, porque lá está, eu depois ponho-me a pensar no tema para este episódio de desilusões. E a verdade é que houve muita coisa que nos desiludiu por ter continuado quando já não devia. Mas depois tens o reverso da medalha, que é As coisas que se iludiram. que desiludiram por terem desaparecido da face da Terra quando podiam muito bem ter continuado. Tipo, aquela clássica que é a punchline em tudo o que é séries geek, tipo, acho que deve ser referido para umas 73 vezes ao longo da primeira temporada de Big Bang Theory, que é Firefly. Exato. E é engraçado porque ontem esteve a dar na televisão o Serenity, o filme que fizeram depois da série, em que de repente o Nathan Fillion, ele devia estar a passar por um mau bocado e não ter comida em casa ou assim, porque ele claramente estava perto de estar anorético, mas Ei, body shame. não, ok, peço desculpa, ele estava muito bem. Lamento imenso, Nathan, que vais ver este vídeo. Não, mas repara-se bem, principalmente porque
O Nathan Fillion, tanto no Firefly como na série do Castle, tem aquele tronco bué largo, estás a ver? E no filme do Serenity não tem o mesmo aspecto. Mas lá está, pá, possivelmente até estava a fazer outro papel, quem sabe? Method acting, como o Christian Bale faz. Yeah. Mas sim, Firefly cancelada muito antes do seu tempo. Agora não me estou a lembrar assim. Eu não vi, Yeah, eu Uma meti coisa nesse que- buraco, no Dark tinha 3 Crystals, ou 4 não e é? esqueci. Pois A é. Dark Crystal, a Dark Dark Crystal é Crystal. assim. Eu gostei muito Eu da não vi, série, mas eu gostei ouvi muito da que série e foi cancelada estava antes do bom. seu tempo. Foi cancelada antes do seu tempo, mas porquê? Tem uma explicação muito simples que é: veio reavivar algo que já não deveria, não tem um público hoje. Ok. O público-alvo para o qual aquela série estava feito ou era as pessoas que viram o Dark Crystal na altura em que o filme saiu e que hoje são mais velhos que eu, ou então porque eles estavam a tentar Tu és apelar. muito novo, Eu sou muito novinho, portanto. eu fiz 13 anos a semana passada, por isso Nice. obrigado. Mas sim, ou era tipo o pessoal mais velho que viu o filme quando Ai. o filme saiu, mas lá está, pelo facto de eles estarem a fazer tantas tipo linhas de brinquedos e não sei o quê, eles estavam a tentar apelar a um público-alvo mais jovem com Sim. basicamente. Estavam a tentar trazer de volta Só que não o funciona, Dark não Crystal funciona. e aquilo que. Porque Se calhar também não foi na altura não foi na altura certa, ou então- provavelmente. E acho Outra que o vocês, se público- calhar, Ou então também acabaram por apelar de forma errada e que E porque depois, não sim. foi feito da forma realmente para tipo, começar a captar uma nova audiência nesta altura. uma coisa que se calhar Yeah. também não viram, mas Anne with an E, com a série da Anne of Green Gables que saiu na Netflix. Quer dizer, primeiro era de uma coisa Não sei, não canadiana, mas também foi aquela cena na Netflix ao final de 3 temporadas. Tchau. E foi uma série que foi tipo: primeira temporada é boa, segunda temporada é boa, terceira temporada é boa. Quando é que foi não vem. E que ficaram algumas storylines tipo, por resolver. Sim. Houve uma aí- coitada de uma miúda indígena que foi tipo Sim. raptada e ficou lá num orfanato. E pronto, ficou lá para sempre porque a série acabou. E Yeah. Aí posso falar de uma das séries que, ao dizer que eu adorei a série, provavelmente vai revelar demasiado sobre mim, mas que eu já falei aqui várias vezes convosco em privado, da You, Me and Her. You, Me, Her, yeah. que terminou em que, literalmente, o último episódio, e aliás, isto vai-me levar a outra série do Nathan Fillion, mas You, Me, Her terminou com o episódio final, eles a terem de resolver, porque a série foi cancelada, tipo, provavelmente quando eles estavam a gravar a segunda parte da temporada, e o último episódio resolve a storyline toda nos últimos 10 minutos. tal. E em paralelo com isto temos Castle, que foi a mesma coisa. Castle, que também foi. Foi a mesma coisa. Que Também foi. foi, na minha opinião, não foi o facto de ter sido cancelada demasiado cedo. Acho que foi uma série que, tipo, se tivesse acabado com uma boa progressão naquela temporada, era um bom fim. Durou durante bastante tempo, deu-nos boas histórias e chegavam, Mas foi mal concretizado. foi mal concretizado. O último episódio é: isto está tudo a acontecer, últimos 10 minutos, 7 anos depois, estamos felizes para sempre, temos uma catrefada de filhos. Eu acho que, pronto, na acabou verdade, a quando série. tu vais a ver, muitas vezes nem são. Até são raras as séries e as coisas que acabam bem e tu ficas satisfeito. Sim, é Porque, verdade. na verdade, há uns que desiludem mais que outros, há uns que porque- quero apagar isto da minha cabeça, por favor, batam-me Sim. com muita força. Sim. Porque as séries. E há outras que é só porque, tipo, porque as vá. séries eles estão. Porque as séries eles estão ali a espremer durante anos, a tentar tipo, espremer o máximo de sumo que eles conseguem e de repente as audiências começam a cair Yeah. porque o sumo que eles já estão a espremer já não é nada, já é só casca. E então, tipo, depois quando tu queres dar um fim àquilo, Estava tens Eu- que, yeah. opá, olha, vamos aqui pegarem tipo 3 coisas, juntar e ver se dá alguma Eu coisa de tenho- género. Estava-me Yeah. a lembrar É. até que da outra vez falámos da nossa primeira opção e tipo, agora Uhum. é desilusão, mas lá está, a minha primeira opção com o Naruto também acabou um bocado em desilusão, que foi aquele final de ok, agora de repente o inimigo é alguém que sai do cu e entra em 3
capítulos e aquela Yeah. cena que vocês estavam à espera é tipo, já não é assim tão importante e uau, prolongamos isto durante. E depois é tipo, ok, I guess, Yeah. acabou. Ao menos o meu chip ficou canon. Eu por acaso lembro. Que é outra coisa. Yeah. Que é outra Agora- coisa. Sim. Voltron! Voltron, sim. Desilusão. Desilusão, aquela última falando temporada de também. desilusões, porque estavas a dizer, tipo, em princípio não há séries nenhumas. São poucas as séries, aliás, que arranjam bons finais, ou que melhor sabem quando desistir. Um dos exemplos que aconteceu recentemente foi o final do Arrow. Porque o Arrow começou realmente, tipo, com algumas dos riscos que eles estavam a correr com algumas histórias e caminhos que estavam a tomar, estavam a desiludir muitos dos fãs, e por isso eles decidiram, ok, então vamos fazer só uma última temporada bombástica e terminar isto, já chega. E foi o que eles fizeram, em que literalmente a última temporada é o Oliver Queen. Primeiro é eles a mostrarem o futuro de Star City, como é que tudo vai acabar. E depois eles põem o Oliver Queen a viajar de terra para terra, a reunir basicamente os Avengers do multiverso para lutar contra Até o Monitor. confesso que eu. E depois tens a Crise nas Infinitas Terras, que é basicamente a história do Oliver Queen. É basicamente tipo uma crossover, mas é sobre o Oliver Queen. Eles tentam fazer depois aquilo sobre o Flash, mas é o Oliver Queen a ter... O personagem tem o seu fim e tem um fim em grande. Tem um fim tem o seu I am Iron Man, estás a ver? Tem o seu snap do Tony Stark. E portanto, é possível. Isto são coisas que são possíveis de acontecer. Sim, sim. Por exemplo, agora o Lucifer que vai entrar no fim. A altura em que nós vamos estar, a altura em que estamos a gravar isto, acabou de sair a última parte do Lucifer, que pelo seu ritmo e pela qualidade narrativa parece-me que é uma boa aposta nisso. Mas sim, a maior parte das produtoras tentam espremer até ao fim, até ao tutano, aquilo que podem da história, porque tudo o que uma produtora de televisão Sim. quer é um CSI ou um NCIS. É tudo o que a produtora quer. É uma série que possa fazer 40 temporadas. E eles fazem o máximo Pois. para terem isso. Epá. E é pena, porque depois, o que é que acontece? Estas carantonhas, tristes, desiludidas, choramingas. Não é? Sabem quem é que nunca me desiludiu? Podem confiar, não vão ler Game of Thrones. Não façam o que o homem Não faço isso. aleatório da FNAC. Sabem quem é que nunca me desiludiu? Não, mas o homem. Quem é que nunca desiludiu? Mas eu Pera, quero, eu quero dizer, Diz, eu quero dizer que o homem aleatório da Juliette FNAC Marillier. tem uma defesa muito válida. Juliette Marillier. Uma Obrigada, defesa muito Juliette. válida porque Nunca me desiludiste. na altura em que ele te apresentou Game Era of bom. Thrones, na verdade ainda não tinha saído o pior livro Certo. dessa série. está. Portanto, Mas no entanto o já homem- havia a red flag. o homem não te enganou. O homem não te enganou. Já havia a O red homem, flag tipo, de nós disse, estarmos isto é em bom. 2010 e aquilo ter começado em 1997, não é? E ainda estarmos Pois, à mas espera. é assim, ele deu-te o pão com manteiga. E tu Olha, eu e o comeste Luís sem saber gostamos que o pão muito- com manteiga a gostamos muito seguir de- ia cair no chão. Pois. Diz Ana, nós gostamos muito do quê? Tipo, eu e o Luís gostamos muito de Name of the Wind, É verdade. de As Crónicas do É, sim Regicida, senhor. e aquilo também começou a ser escrito pá, há 20 anos atrás. E a verdade é que Tipo, ele já. Calma, eu isso já espero acabou, bem, não? eu espero bem que o último volume Não? acabe por sair, não. Eu espero bem que o último Bem, volume então acabe por calma sair. lá. O Patrick Rothfuss tem feito stream na Twitch e literalmente a fazer brainstorm e a escrever live. Por isso vamos ver se o último volume sai. Mas lá está, é aquela faca de dois gumes que é. Aqui está perto na Eu minha quero que próxima saia lista. e que seja bom. Porque se é para sair Exato. e ser mau, mais vale não sair. Eu fico desiludido por não sair mais, Mas mas olha- pelo menos os outros volumes foram Imaginas ótimos. na tua cabeça. Yeah. Mas eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo do terceiro livro. Tenho muito medo por causa da forma como o segundo acabou e de como é que ele vai fazer o wrap-up e como é que ele vai organizar ali as Yeah. coisas. Porque é difícil.
tem ali um grande trabalho em mão. Sabes qual é o wrap-up para o qual nós já estamos preparados e devíamos entregar totalmente para o wrap-up deste episódio? E mais do que isso. É verdade. Para dar uma desilusão. Para dar uma desilusão. Talvez uma desilusão, talvez haja pessoas que vão Talvez festejar não. com isto. Aqueles haters, temático, os é haters temático. vão festejar com o facto de, durante algum tempo, temporariamente, e só para, lá está, não espremer isto até já não ser engraçado, nunca vai fazer uma pequena pausa, vamos refletir sobre as nossas primeiras vezes, vamos talvez ter mais primeiras vezes, vamos sair para o mundo sempre em segurança, mas sair para o mundo e ter mais primeiras vezes, sermos mais aventureiros, não é? Para depois termos mais histórias para contar, talvez com caras novas, Que estas já estão gastas. mas estas mais que gastas, talvez até, talvez nem seja eu, talvez eu não venho para a próxima, se calhar, não, eu tenho de vir, mas Seria uma eu sou o desilusão. único que tem de vir, isso é que era, para mim e para todos os que nos estão a ver. Para ti, Mas especialmente, para nós. desta, nós, lá está, estamos no YouTube, até nem somos assim nada de especial, por isso não vou dizer temporada, mas esta ronda, esta onda de episódios acaba por aqui. Voltará e voltarão coisas novas e traremos mais coisas muito em breve. Mas lamento, mas este episódio Nunca Esquece a Primeira e esta onda de episódios Nunca Esquece a Primeira fica por aqui. Eu quero agradecer à Ana Ferreira por ter estado aqui comigo. Obrigado, Ana. É sempre um prazer ter-te aqui. Obrigada, Luís. Sempre um prazer. Rato, Sempre um prazer. é o seguinte. Gostei de ter aqui Diz. comigo hoje. Pronto. Gostei de ter aqui, gostei de ter em todos os episódios que tiveste, que foram tantos. Eu não sei se foram. Não sei se devo dizer muitos ou demais. É Mas vou aquela ficar história, pelos como é que é? números. Mantém os seus amigos por perto e os E inimigos os ainda mais inimigos perto. mais perto. Sim. Tu cumpres. Sim. Mas eu não sei, Rato, eu acho que tu estás a começar a descongelar este coração de gelo. Vamos ver o que é que acontece na próxima temporada. Vamos deixar o cliffhanger. Será na próxima Este- temporada que eu te consigo roubar o podcast? Primeiro Se calhar. engano-te Uh, para pensares que estou. Foi um prazer ter-vos aqui. Tens Foi um prazer confiança. ter as pessoas lá em casa a ver o que é que vocês têm de fazer quando este vídeo acabar. Ou podem já começar. Carregar no botão de subscrever. Gostar do vídeo. Exato. Começar já a comentar com sugestões de temas, de coisas que possamos fazer, temas para os próximos episódios. Nunca se esqueça a primeira que virão eventualmente, mas também outras coisas que queiram ver nós a fazer, nós parvalhões. Deixem aqui, lá está, façam o mesmo que nós dissemos O que é que no nos querem episódio ver a fazer? do Último Bastião. Deixem aqui sugestões do que é que devemos fazer no Último Bastião e vão ver o vídeo vão ver os vídeos da campanha do Último Bastião e deixem lá sugestões para o Nunca se esqueça a primeira. Exato. O que é que querem ver o Luís a Confundam-nos, vestir na próxima surpreendam-nos. temporada? Vestir ou despir. não Ou é? despir? Mas deixem, vão às redes sociais, visitem o canal, vejam. Nós já lançámos pelo menos 2, lançámos a apresentação e o primeiro relatório mensal do Sci-Fi Challenge, não é? Este grupo de pessoas queridas que aqui está, estas 3 pessoas, o Clube do Livro do Geekatech, nós estamos a fazer o Clube do Livro. desafio de sci-fi em que lemos livros de sci-fi correspondendo a categorias. E vão ver esses vídeos, vão gostar, a comentar, subscrever, vão às redes sociais. Já disse isto tudo, mas não quero mais lembrar. E esmaguem o sininho! Foi um prazer ter-vos aqui. Até aos próximos episódios do Nunca, até aos próximos episódios do Último Bastião, até aos próximos episódios do Que é que vem aí. À nossa. Ai, calma. Vá lá, rato. Eu trouxe. Só tenho a minha garrafa. É o suficiente. À nossa. Yeah, tchim, tchim.